trocou meus remédios, Graças cardiologista. E praticamente eu tô voltando à minha rotina de novo. Não tô Jesus. sentindo mais Glória a nada, Deus, graças a Deus. Tô Aleluia. andando já, tô fazendo minhas Glória a Deus! Não tô sentindo mais nada, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Eu falo glória a Deus é misericórdia, que a rotina da irmã é bruta. É. Mas estou feliz, irmãos, de estar aqui com os irmãos. E eu até falei com a minha esposa do carro, que a irmã Inês fez um jogo de cifras ali num louvor na igreja que eu fiquei admirado. Uai, não precisa, não. A gente que é meio músico, irmãos, a gente avalia. Moema encerra aí o louvor. Oh, isso é tudo um timbre musical. Isso é um dom que Deus dá a cada um de nós. Eu falei com o irmão de música, levou ele buscar um palmito, nós batemos lá 2 horas de machado, pegamos um palmito desse tamanho assim. Machado é só pra você, eu não aguento deixar machado mais, estou com o corpo todo doendo. Mas, irmão, eu valorizei aquele palmito e deixei perder nenhum grão, estou lá varrendo. Não é fácil não. Mas, irmãos, o que é viver? O viver é isso que Deus está dando isso para nós, essa oportunidade, essa valorização. Eu quero ler um texto aqui muito conhecido dos irmãos. Minha esposa falou de perseverança, constância, e ela falou de firmeza, ser firmes e constantes. Irmãos, viram que a minha esposa é muito firme. E essa firmeza gera na gente uma credibilidade, uma confiança, né? E a gente se sente seguro. Imagine Deus, irmãos. Você olha assim e fala assim, Deus, ele estabeleceu o firmamento no céu, criando agora a porção seca, os mares. Tudo que Deus fez é tão maravilhoso, irmão, e operando Deus, nada impedirá. Às vezes são nós que somos inconstantes, somos nós que às vezes, como é que eu digo? Olhando para nós mesmos, para mim mesmo, nós colocamos obstáculos para Deus. Quem somos nós, irmãos, para querer bitolar Deus, colocar Deus numa caixinha, Deus vai fazer só isso aqui. Deus faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. E uma dessas coisas que Deus fez está aqui, ó, em Atos capítulo 9, o chamado de um homem. E eu quero aplicar isso aqui na sua vida e vou falar pouco. Porque tem uma canjica para comer aqui e eu não gosto de caldo não, gente. Mas eu não gosto. Eu como caldo de uma coisa, mistura de alguma coisa ali, né? Mas eu sei gostar da canjica. Prega, pastor. Glória. Prega. Atos capítulo 9. Prega aí. E Saulo, respirando ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Partiu ali, então, pegou cartas e foi para Damasco, na sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, de que os homens, quer mulheres, o conduzissem para preso a Jerusalém. E indo, então, a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, que é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa contra ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu te faça? Que seja agora este pensamento. Aleluia, Deus. Senhor, o que queres que eu te faça? Aleluia. E disse o Senhor, levanta-te, entra na cidade, lá será dito o que convém fazer. Os homens que iam com eles pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, os conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o qual o Senhor disse, varão, Ananias, em visão Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te. Deus sempre nos manda propor isso de levantar, né? Levanta-te e vai à cidade, Damasco. E a rua é a chamada direita. E lhe pergunta lá a casa de Judas, um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Aleluia! E numa visão ele viu entrar um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor,
Há muito tenho ouvido acerca deste homem. Quantos males tem feito aos santos de Jerusalém. E aqui tem poder para os principais, os sacerdotes, para prender e até invocar o teu nome. E diz, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu quero falar desse chamado da sua escolha. Então, este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer em meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, e impondo as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus me apareceu no caminho para onde vinha, e me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito. Amém. Aleluia. E logo caiu dos olhos como escamas, e então recuperou a vista, e logo se levantando, foi batizado. Amém? Glória a Deus. Amém. O chamado deste homem já veio com um propósito. E eu imagino que Deus ele faz isso, nos dando esta palavra, para que isso aplique em nós. Eu o chamei para que ele possa padecer em meu nome e levar a mensagem aos gentios de Israel. O chamado cristianismo, irmão, é uma caminhada de renúncias. O chamado cristianismo é perseverança numa fé. E aqui o texto vai nos ensinar que este homem, aparentemente religioso, a religião ela é muito perigosa, sabe, irmão? Ela nos blinda, ela nos faz achar que está tudo bem. Paulo estava indo num propósito, até indo em Jerusalém, pegando cartas com os sacerdotes, para aprender aqueles que eram de uma seita, falar do caminho, que era Jesus que era o caminho. Ele achava que a sua religiosidade poderia agora trazer para ele uma alegria ou cumprir o seu ego, mas o Senhor tem uns planos para nós. É Deus. Glória a Deus. Entender os planos de Deus, Glória a irmão? Deus. Entender o chamado de Deus e os caminhos de Deus, irmãos, é tremendo. Você imagina bem, Deus havia proposto já desde um sonho que José seria maior do que os seus irmãos, que o seu pai e sua mãe, e sim, ele estava indo no caminho, mas o caminho era passar por uma prisão, por uma renúncia, ser vendido pelos irmãos, até ser injuriado e ser alguém preso como alguém ruim. Mas o Senhor, ele tem os seus caminhos, ele tem os seus planos. O caminho de Saulo era ir para Damasco, fazer o que estava na sua mente, no seu coração. Mas o Senhor parou. Amém. O Senhor agora fez com que ele tivesse um choque de realidade e o chamando pelo nome de Saulo, Saulo. Por que me persegues? Duro é contra ti, recalcitrar contra os agrilhões. A irmã vê os animais quando às vezes está no ferrão e vai contra. Ferra, dói, sangra. Irmão, andar na vontade de Deus gera o sucesso. Na contramão de Deus é sofrimento, é queda. Agora Paulo, ele estava no chão. Agora ele estava cego. Ele estava na dependência de Deus, mas com um coração voltado para ele, dizendo, Senhor, o que queres que eu te faça? Deus desperta nós aqui nessa noite. Aleluia. Qual o querer de Deus para nós? Qual o querer de Deus para nós? A Bíblia nos diz, o irmão até pregou lá em Jeremias 29, vencer os planos que tem para ti, são planos. Hã? 12, né? 11, 12. O telefone do céu, é? Hã? É o telefone do céu. Esse é. Os planos de Deus para nós. As promessas de Deus para nós. Mas aceitar esse plano. Aceitar esse chamado. Viver essa obediência é o que Deus já tinha dito para Ananias. Você está dizendo que esse homem é louco, ele mata, ele faz do seu jeito, mas o Senhor disse assim, vai porque este é para mim um vaso escolhido. Quando Deus te escolheu, te chamou, como diz lá no Salmo 139. Do ventre da nossa mãe, ainda informe, o Senhor já escreveu em nosso favor, é porque Ele tem um futuro em nossas vidas. Aleluia. Glória a Amém, Deus. Senhor. Ele tem promessa para realizar. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, o qual eu lhe mostrarei. O quanto ele deve padecer. Mas ele vai pregar a palavra. Nós achamos, gente, que servir a Deus é só mamão com açúcar. Nós achamos que servir a Deus, irmão, é só oba-oba.
Nós estamos aqui, como o irmão disse aqui, nesse lar maravilhoso, com essa paz, mas a gente não sabe a guerra que nós estamos vivendo, às vezes dentro de nós, ou dentro da nossa mente, ou as ansiedades, ou as preocupações, ou a cilada do inimigo, que às vezes pode estar atacando um filho, uma mãe, um irmão, um tio. Irmão, o inimigo não brinca de ser inimigo. Saulo, ele estava sendo antes um instrumento mal pela sua religiosidade, mas o chamado de Deus vai quebrando esta maldição e ele se levanta com o propósito de obedecer ao Senhor. Aleluia! Glória Que esta palavra desperte a mim e a você nesta Aleluia. noite. Me ajuda, Aleluia. Senhor, a fazer a tua vontade. Amém. Senhor, o que queres que eu te faça? Ele passa pela fornalha da oração, ele jejuma, ele está agora dependendo de Deus, buscando ao Senhor. Deus se revela para ele em visão, um homem estendendo a mão sobre ele, e é isso que Deus faz. Amém. Ananias chega, Jesus. fala, irmão Saulo, o mesmo Deus que apareceu para você, apareceu para mim, e ele mandou que eu pusesse as mãos para você, para que você torne a ver. O homem que está fora do propósito de Deus, ele consegue ver só os problemas. Não. Quando a Bíblia é Bíblia, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, o pneu furou, ah, o carro não subiu, aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, irmãos, tudo tem um propósito. Minha esposa viu abrir a janela do carro e cumprimentando um grupo de pessoas que estavam ali e tal, e perguntando, é aqui mesmo? A minha esposa falou, ele sabe que é, mas ele tem que interagir, ele tem que gerar, ele tem que tocar alguém. Sabe o que significa isso, irmão? Eu imagino que todas as pessoas têm um propósito. E o propósito de tocar essas vidas, Deus chamou Paulo para esse propósito. Se todas as coisas cooperam para o bem, aquele momento que Paulo cai, fica cego e vai orar, está na dependência de Deus. Deus já estava moldando o seu coração, dizendo, eu entendi o chamado. Amém. Eu entendi o plano de Deus na minha vida. Aleluia. Eu tive um encontro com Ele. Aleluia. Ele falou comigo e Ele me chamou. Paulo vai até dizer, eu sou agora nascido da tribo de Benjamim, judeu de judeu, zeloso, fui criado ali, ensinado por Gamaliel. Eu me sinto menor porque fui chamado até sendo discípulo de Jesus, mas de uma forma abortiva. Porque Jesus já havia agora ido ao céu, e para ser discípulo de Jesus, deveria ter visto Jesus ressuscitado e ter o chamado. Então Paulo, ele foi agora, vamos dizer assim, alguém muito agraciado por Deus, porque Deus, ele investiu naquele homem, não desistiu dele, e ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Aleluia. Aleluia. Esteja disposto a se tornar um Aleluia. instrumento nas mãos de Deus. Primeira coisa que foi acontecida aqui nessa noite foi quando o nosso irmão pegou o violão e foi afinando, foi atarrachando, foi apertando, até chegar no timbre perfeito, no momento ideal para tocar. Quando Deus está te apertando, meu irmão está dizendo assim, eu estou chegando a você agora. Glória a Deus. Amém. Para ficar bonito, para gerar harmonia, para gerar agora uma forma de Deus trabalhar. E foi isso que aconteceu com Paulo. Então deixa Deus trabalhar em você. Glória a Glória Deus. a Deus. Para Deus Aleluia. trabalhar através de você. Amém. Você pode dizer como Paulo disse? Eis-me aqui, Senhor. Glória. Foi isso que ele disse? O que queres que eu te faça? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que eu preciso fazer? Eu encerro aqui. Só uma reflexão para nós. O chamado de Deus na sua vida está de pé. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Mesmo assentado, vamos abaixar a nossa cabeça. Ah, graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Trocou meus remédios, eu Graças sou a Deus. cardiologista. E praticamente eu tô voltando à minha rotina de novo. Aleluia, Tô Jesus. sentindo mais nada, Glória a graças a Deus. Deus. Tô Aleluia. andando já, tô fazendo minhas Glória a Deus! Não tô sentindo mais nada, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Eu falo glória a Deus e misericórdia, que a rotina da irmã é bruta. É. Mas estou feliz, irmãos, de estar aqui com os irmãos. E eu até falei com a minha esposa no carro que a irmã Inês fez um jogo de cifras ali num louvor na igreja que eu fiquei admirado. Uai, não precisa, não. Ué. A gente que é meio músico, irmãos, a gente avalia. O Moen encerra aí o louvor. Oh, isso é tudo um timbre musical. É, ué. Isso é um dom que Deus dá a cada um de nós. Eu
foi com um monte de música, levou ele buscar um palmito, nós batemos lá 2 horas de machado, pegamos um palmito desse tamanho assim. E o que? Machado é só pra você, meu. Eu não aguento deixar machado mais, tô com o corpo todo doendo. Mas, irmão, eu valorizei aquele palmito, deixei perder nenhum grão, tô lá varrendo. Não é fácil não. Mas, irmãos, o que é viver? O viver é isso que Deus está dando isso para nós. Essa oportunidade, essa valorização. Eu quero ler um texto aqui muito conhecido dos irmãos. Minha esposa falou de perseverança, constância. E ela falou de firmeza, seja firmes e constante. Irmãos, viu que a minha esposa é muito firme. E essa firmeza gera na gente uma credibilidade, uma confiança, né? E a gente se sente seguro. Imagine Deus, irmãos. Você olha assim e fala assim, Deus, ele estabeleceu o firmamento no céu, criando agora a porção seca, os mares. Tudo que Deus fez é tão maravilhoso, irmão, e operando Deus, nada impedirá. Às vezes são nós que somos inconstantes, são nós que às vezes, como é que eu digo? Olhando para nós mesmos, para mim mesmo, nós colocamos obstáculos para Deus. Quem somos nós, irmãos, para querer bitolar Deus, colocar Deus numa caixinha, Deus vai fazer só isso aqui. Deus faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. E uma dessas coisas que Deus fez está aqui, ó, em Atos capítulo 9, o chamado de um homem. E eu quero aplicar isso aqui na sua vida e vou falar pouco. Porque tem uma canjica para comer aqui. Eu não gosto de caldo não, gente. Mas eu não gosto. Eu como caldo de arroz, mistura de alguma coisa ali, né? Mas eu sei gostar da canjica. Prega, pastor. Ô, glória. Prega. Atos capítulo 9. Prega aí. E Saulo, respirando ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Partiu ali, então, pegou cartas e foi para Damasco, na sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, de que os homens, quer mulheres, de conduzisse para preso a Jerusalém. E indo, então, a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, que é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa contra ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu te faça? Que seja agora este pensamento meu. Aleluia, Deus. Glória. Senhor, o que queres que eu te faça? Aleluia. E disse o Senhor, levanta-te, entra na cidade, lá será dito o que convém fazer. Os homens que iam com eles pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, os conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o qual o Senhor disse, varão, Ananias, em visão Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te. Deus sempre nos manda propor isso de levantar, né? Levanta-te e vai à cidade, Damasco. E a rua é a chamada direita. E pergunta lá a casa de Judas, um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Aleluia! E numa visão ele viu entrar um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muito tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos de Jerusalém. E aqui tem poder para os principais, os sacerdotes, para prender e até invocar o teu nome. E disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu quero falar desse chamado da sua escolha. Glória a Deus. Então, este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer em meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa e impondo as mãos disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus me apareceu no caminho para onde vinhas
e me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória. E logo caiu dos olhos como escamas, e então recuperou a vista, e logo se levantando, foi batizado. Amém? Glória a Deus. Amém. O chamado deste homem já veio com um propósito. E eu imagino que Deus ele faz isso nos dando esta palavra para que isso aplique em nós. Eu o chamei para que ele possa padecer em meu nome e levar a mensagem aos gentios de Israel. O chamado cristianismo, irmão, é uma caminhada de renúncias. O chamado cristianismo é perseverança numa fé. E aqui o texto vai nos ensinar que este homem, aparentemente religioso, a religião ela é muito perigosa, sabe, irmão? Ela nos blinda, ela nos faz achar que está tudo bem. Paulo estava indo no propósito até indo em Jerusalém, pegando cartas com os sacerdotes, para aprender aqueles que eram de uma seita, falar do caminho, que era Jesus que era o caminho. Ele achava que a sua religiosidade poderia agora trazer para ele uma alegria ou cumprir o seu ego, mas o Senhor tem uns planos para nós. É Deus. Glória a Deus. Entender os planos de Deus, irmão? Entender o chamado de Deus e os caminhos de Deus, irmãos, é tremendo. Você imagina bem, Deus havia proposto já desde um sonho que José seria maior do que os seus irmãos, que o seu pai e sua mãe, e sim, ele estava indo no caminho, mas o caminho era passar por uma prisão, por uma renúncia, ser vendido pelos irmãos, até ser injuriado e ser alguém preso, como alguém ruim. Mas o Senhor, ele tem os seus caminhos, ele tem os seus planos. O caminho de Saulo era ir para Damasco, fazer o que estava na sua mente, no seu coração. Mas o Senhor parou. Amém. O Senhor agora fez com que ele tivesse um choque de realidade e o chamando pelo nome de Saulo, Saulo. Por que me persegues? Duro é contra ti, recalcitrar contra os agrilhões. A irmã vê os animais quando às vezes está no ferrão e vai contra. Ferra, dói, sangra. Irmão, andar na vontade de Deus gera o sucesso. Na contramão de Deus é sofrimento, é queda. Agora Paulo, ele estava no chão. Agora ele estava cego. Ele estava na dependência de Deus, mas com um coração voltado para ele, dizendo: Senhor, o que queres que eu te faça? Deus desperta nós aqui nessa noite. Aleluia. Qual o querer de Deus para nós? Qual o querer de Deus para nós? A Bíblia nos diz, o irmão até pregou lá em Jeremias 29, bem ser os planos que tem para ti, são planos. Hã? 12, hein? 11, 12. O telefone do céu, é? Hã? É o telefone do céu. Esse é. Os planos de Deus para nós. As promessas de Deus para nós. Mas aceitar esse plano. Aceitar esse chamado. Viver essa obediência é o que Deus já tinha dito para Ananias. Ananias, você está dizendo que esse homem é louco, ele mata, ele faz do seu jeito, mas o Senhor disse isso. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Quando Deus te escolheu, te chamou, como diz lá no Salmo 139. Do ventre da nossa mãe, ainda informe, o Senhor já escreveu em nosso favor, é porque Ele tem um futuro em nossas vidas. Aleluia. Glória a Amém, Deus. Senhor. Ele tem promessa para realizar. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, o qual eu lhe mostrarei. O quanto ele deve padecer. Mas ele vai pregar a palavra. Nós achamos, gente, que servir a Deus é só mamão com açúcar. Nós achamos que servir a Deus, irmão, é só oba-oba. Nós estamos aqui, como o irmão disse, aqui nesse lar maravilhoso, com essa paz, mas a gente não sabe a guerra que nós estamos vivendo, às vezes dentro de nós, ou dentro da nossa mente, ou as ansiedades, ou as preocupações, ou a cilada do inimigo, que às vezes pode estar atacando um filho, uma mãe, um irmão, um tio. Irmão, o inimigo não brinca de ser inimigo. Saulo, ele estava sendo antes um instrumento mal pela sua religiosidade, mas o chamado de Deus vai quebrando esta maldição e ele se levanta com o propósito de obedecer ao Senhor. Aleluia! Glória Que a esta Deus. palavra desperte a mim e a Glória você a Deus. nesta Aleluia. noite. Me ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Em nome de Aleluia. Senhor, o que queres que eu te faça?
Ele passa pela fornalha da oração. Ele jejuma. Ele está agora dependendo de Deus, buscando ao Senhor. Deus se revela para ele em visão. Um homem estendendo a mão sobre ele. E é isso que Deus faz. Amém. Ananias chega. É, Jesus. Fala, irmão Aleluia. Saulo. O mesmo Deus que apareceu para você, apareceu para mim. E ele mandou que eu pusesse as mãos para você, para que você torne a ver. O homem que está fora do propósito de Deus, ele consegue ver só os problemas. Não. Quando a Bíblia é Bíblia, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, o pneu furou, ah, o carro não subiu, aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, irmãos, tudo tem um propósito. Minha esposa viu abrir a janela do carro, ficou cumprimentando um grupo de pessoas que estavam ali e tal, e perguntando, é aqui mesmo? A minha esposa falou, ele sabe que é, mas ele tem que interagir, ele tem que gerar, ele tem que tocar alguém. Sabe o que significa isso, irmão? Eu imagino que todas as pessoas têm um propósito. E o propósito de tocar essas vidas, Deus chamou Paulo para esse propósito. Se todas as coisas cooperam para o bem, aquele momento que Paulo cai, fica cego e vai orar, está na dependência de Deus. Deus já estava moldando o seu coração, dizendo, eu entendi o chamado. Amém. Eu entendi o plano de Deus na minha vida. Aleluia. Eu tive um encontro com Ele. Aleluia. Aleluia. Ele falou comigo e Ele me chamou. Paulo vai até dizer, eu sou agora nascido da tribo de Benjamim, judeu de judeu, zeloso, fui criado ali, ensinado por Gamaliel. Eu me sinto menor porque fui chamado, até sendo discípulo de Jesus, mas de uma forma abortiva. Porque Jesus já havia agora ido ao céu, e para ser discípulo de Jesus, deveria ter visto Jesus ressuscitado e ter o chamado. Então Paulo, ele foi agora, vamos dizer assim, alguém muito agraciado por Deus, porque Deus, ele investiu naquele homem, não desistiu dele, e ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Aleluia. Aleluia. Esteja disposto a se tornar um aleluia. instrumento nas mãos de Deus. Primeira coisa que foi acontecida aqui nessa noite foi quando o nosso irmão pegou o violão e foi afinando, foi atarrachando, foi apertando, até chegar no timbre perfeito, no momento ideal para tocar. Quando Deus está te apertando, meu irmão está dizendo assim, eu estou chegando a você agora. Glória a Deus. Amém. Para ficar bonito, para gerar harmonia, para gerar agora uma forma de Deus trabalhar. E foi isso que aconteceu com Paulo. Então deixa Deus trabalhar em você. Glória a Glória Deus. a Deus. Para Deus Aleluia. trabalhar através de você. Amém. Você pode dizer como Paulo disse? Eis-me aqui, Senhor. Glória. Foi isso que ele disse? O que queres que eu te faça? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que eu preciso fazer? Eu encerro aqui. Só uma reflexão para nós. O chamado de Deus na sua vida está de pé. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Mesmo assentado, vamos abaixar a nossa cabeça. Ah, graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia.